E a gente segue com o Guia do Campo, destacando agora a participação da Matsuda. E nesta participação, João Kennedy recebe o professor Vilmar Marçal, trazendo informações aí sobre enfermidades de bovinos causadas por ambientes rurais contaminados. Um assunto bastante importante, no qual a gente vai saber de mais detalhes agora com João Kennedy. Olá, João, boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde mais uma vez a você, bom dia, tivemos agora há pouco, boa tarde, né, com certeza, falando de altas tecnologias e aproveitamos, é claro, para trazer alguém especial, para justamente falar dos manejos. Nós temos hoje boas práticas, tanto na cidade quanto no campo, né? E o doutor, professor, inclusive Vilmar Marçal, já esteve conosco aqui em outras oportunidades e hoje ele traz um tema importante, portanto, nós temos que cuidar muito bem dos animais, principalmente vocês que estão aí na pecuária, tanto leiteira quanto de corte, precisam se atentar, no caso, por exemplo, das enfermidades que ocorrem aí com esses animais que estão tanto no manejo de leite, não é, quanto em outras situações também. Ele, na nossa última participação aqui no SBA, o professor Vilmar Marçal, justamente abordou sobre manejo também de evitar perdas com os bezerros. Mas hoje o assunto requer também uma atenção especial, né, professor? Gostaria de agradecer a sua vinda aqui mais uma vez. E as enfermidades são corriqueiras. De uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, nós precisamos olhar para isso, porque as perdas, com certeza, elas acontecem. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, é uma satisfação muito grande estar aqui e poder mais uma vez contribuir e compartilhar, porque eu acho que hoje a pecuária precisa de compartilhamentos, né? Aquelas pessoas que puderem ser atingidas no bom sentido com as informações, essa é uma transformação que interessa muito e a gente então espera colaborar nesse sentido. Inclusive eu estou aqui com um dos livros que o senhor já escreveu, Artigos Técnicos para Produtores Rurais, e tem vários temas aqui que o senhor aborda, não é, para justamente ajudar o homem do campo, a mulher do campo, para melhorar o desempenho dos animais a campo, enfim. E uma palavra muito oportuna, eu acredito que já de muitos anos, mas a palavra educar, acho que é a chave de todo esse processo. Eu acredito que a transformação, seja na zona urbana ou rural, a melhoria, a produtividade, a qualidade de vida, o melhor gerenciamento de tudo passa pelo eixo educacional. No Brasil nós temos ainda, dentro da questão da mão de obra rural, uma necessidade de termos os nossos capatazes como parceiros, como pessoas agregadas no mesmo objetivo. Então, quando a gente fala em educação, Kennedy, nós falamos no sentido de melhorar a nossa própria qualidade de vida. E dentro desse contexto, por que a gente sempre lembra a questão dos ambientes contaminados? Porque há doenças que são adquiridas a partir do ambiente contaminado. Se nós lembrarmos do gado leiteiro, por exemplo, nós temos as chamadas mastites de âmbito ambiental ou de origem ambiental, que são puramente originadas em relação ao ambiente contaminado. No gado de corte há situações muitas vezes em que a gente tem lá, vamos supor, um óbito de um animal, uma carcaça que não pode ficar. Então, ambiente contaminado significa a gente também fazer a tarefa de casa. Ou seja, poder contribuir para que não haja nenhuma vulnerabilidade nos animais advinda de um ambiente que esteja com alguma contaminação, porque o homem não enxerga a bactéria, nós não enxergamos onde está o micro-organismo, mas a gente sabe que ele existe. E, com certeza, são muitos os contaminantes, né? De várias formas, nós, infelizmente, vamos ter problema nas propriedades rurais. Nós temos, infelizmente, algumas bactérias que já são resistentes a alguns antibióticos, nós temos alguns agentes novos que estão surgindo. Recentemente, na própria suinocultura, novos vírus foram detectados, enfim, de alguma maneira, esses micro-organismos acabam se mutando e vindo de uma forma mais violenta. Então, o importante, dentro do contexto das enfermidades, é fazer a tarefa de casa, ou seja, é uma boa limpeza, é uma conscientização de que quanto mais limpo o ambiente rural, menor a probabilidade de moscas, que são vetores, menor a probabilidade de roedores, que também são transmissores de doença. E isso se faz dentro de um contexto diário.
Nós não podemos, dentro, por exemplo, da pecuária leiteira, deixar de fazer a limpeza do barracão do curral um dia sequer. Por exemplo, a água está escassa. Como Exatamente, esse é um paradoxo, né? Como fazer uma limpeza se a água está escassa? Na verdade, a ciência já comprovou que dentro da pecuária leiteira, como tem muitos dejetos na hora da ordenha, o simples raspar aqueles dejetos, retirar aqueles dejetos, já é suficiente para você evitar muitas contaminações. Então, nem sempre a desculpa pode ser pelo racionamento da água. O que precisa muitas vezes é educar a nossa mão de obra, fazer com que ela entenda que ela não está vendo o micro-organismo, mas se deixar condições favoráveis, ele vai vir e vai causar doença. E também lembrar, Kennedy, a questão zoonótica. Existem enfermidades que vêm do ambiente contaminado que atingem o animal, mas também pode atingir o homem. Então é importante que a conscientização seja geral para que ele também preserve a própria saúde dele. Por exemplo, o senhor está à frente da Escola do Capatazes, que eu acredito seja uma das condições favoráveis para o aprendizado desta mão de obra que cada vez mais precisa se qualificar. Porque não adianta nada a Matsuda ter o melhor suplemento mineral, a melhor pastagem, né? Se de fato aquele que faz o manejo, aquele que está frente a frente ali com o animal, não tenha justamente esse conhecimento. E a gente, quando fala em ambiente contaminado, nós não estamos falando só de sujeira, nós estamos falando de condições ambientais. Por exemplo, eu sou um pecuarista, vamos supor que eu tenho na minha propriedade um determinado estoque de sal, um determinado estoque de ração. Se eu não tiver uma boa condição de preservação, de nada adianta o meu investimento. Então a questão ambiental hoje, ela passa também por esclarecimentos, para ensinar o capataz, o encarregado, de que as situações podem ocorrer por falha humana. Toda a questão ambiental que se tem no mundo hoje é por falha humana, que muitas vezes o ambiente contaminado pode significar simplesmente o fato de você não ter um lugar arejado, você não manter a ração bem guardada, não manter o sal mineral bem guardado. Isso tudo é a mão de obra, é a primeira linha de frente. O pecuarista investe no gado, investe na produção, adquirindo de produtos de boa qualidade. Mas isso pode ficar em xeque-mate se a minha pessoa de linha de frente não tiver essa orientação. Por isso que dentro da Escola de Capataz é importante destacar que a mão de obra rural hoje, ela não é mais considerada empregada, ela é considerada parceira. Pessoas que participam e compartilham conosco para que todos ganhamos lá na frente, né? No caso, doutor Marçal, nós temos os confinamentos. Existe alguma coisa que se agrava nesse ambiente? Os confinamentos, eles precisam ter uma estrutura muito bem montada, porque há dejetos que são em quantidades muito grandes. Os confinamentos que eu conheço, por onde eu tenho ido, tem uma logística bastante pontual, interessante, que resolve as coisas diariamente. É importante ressaltar que a questão do confinamento expõe, às vezes, os animais a algumas enfermidades, que isso aí pode ocorrer, mas é o mesmo princípio, fazendo a tarefa diária, fazendo a limpeza, removendo dejetos e tendo a condição sanitária cumprida, porque o ambiente também, ele pode se tornar um ambiente contaminado a partir do momento que a sanidade do animal não é cumprida. O que acontece, por exemplo, quando a gente tem um surto de uma determinada doença? A primeira preocupação é isolar o ambiente. Então, muitas vezes os animais confinados podem adquirir enfermidades vindas dos dejetos, enfermidades vindas da própria alimentação, mas muitas vezes a questão sanitária também ela pode ocorrer. Então, nesse eixo, eu entendo que a pecuária no Brasil caminha para a sua maior representatividade nesses próximos anos. Nós estamos num momento muito bom, mas ainda nós temos condições de melhorar a partir do momento que nós, com todo o respeito, pegarmos na mão dos nossos encarregados e ensinar a eles aquilo que precisa ser ensinado. E o senhor tem viajado o Brasil inteiro, conhece várias realidades. Como é que está essa relação do homem do campo, no caso do produtor do campo, lá no que está nas fazendas, nos sítios, com o colaborador? Tem melhorado bastante. Um exemplo disso, Kennedy, eu vou dizer que é a questão, por exemplo, das crendices. Antigamente, os nossos avós relatavam que muita gente usava, por exemplo, querosene na nuca para combater febre aftosa, né? A gente cresceu ouvindo tantas crenças, tantos contos, e na verdade a gente sabe que cientificamente não tem comprovações. Mas, com o tempo, as novas gerações de encarregados e capatazes foram absorvendo o conhecimento extraído da própria ciência e repassado para eles. Por isso que muitas vezes eu digo para os meus alunos e os meus parceiros, o importante é você diminuir a distância entre o conhecimento e a experiência. Não só o conhecimento, mas trazer a experiência junto. Tem capatazes que talvez não tenha tanto conhecimento, mas tem muita experiência. Juntar as duas coisas é fundamental para que as coisas fluam melhor. E muitas vezes orientar de que hoje há determinadas situações que não pode passar por desafios.
Nós não podemos correr o risco de pensar em alguma coisa que não tenha comprovação, que vai resolver um problema de uma doença, se existe vacina para aquela doença. Então, aos poucos, eu acho que mudou, a geração que está vindo aí é uma geração mais nova, mais consciente, mas ainda nós temos um caminho muito grande a percorrer, principalmente quando se faz a questão sanitária relacionada à nutrição, a manejo, que ainda tem muita coisa para se ensinar. Bom, eu recebo aqui ele que é médico veterinário, o Dr. Vilmar Marçal, professor também, mestre lá da Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Portanto, ajuda-nos com certeza, né, a promover uma qualidade de vida para as pessoas, para os animais, porque dependemos com certeza do melhor manejo para que nós tenhamos uma carne saudável, um leite também. E quando se fala em qualidade, se fala em preço, porque uma coisa está atrelada à outra, maior eficiência, a gente sabe, a qualidade vai estar sempre ali por perto. Professor, obrigado. Eu quero até já fazer um convite na nossa próxima participação, onde nós falaremos justamente sobre as condições de reprodução, no caso das falhas de reprodução das vacas. Muito obrigado pela sua vinda aqui, pelas informações. Até dia 20 de outubro. Se Deus quiser. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Bom, portanto, dia 20 de outubro, como eu disse, nós teremos mais uma vez a participação do Dr. Vilmar Marçal, ele que é médico veterinário, professor, para dar-nos justamente essa condição de informação a quem de direito, não é mesmo? É com vocês em Campo Grande. Tá certo. Obrigado, uma boa tarde para vocês aí em Álvares Machado e até uma próxima parte.